Olá, eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor de filosofia pela Universidade do Estado de Mato Grosso. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu já vou pedindo que você se inscreva e que também você dê o seu joinha. Como eu já havia dito num vídeo anterior, né, um vídeo último que eu gravei, eu fiz um comentário a respeito das mudanças aqui do canal, né? E uma das coisas assim, como objetivo aqui no canal para 2024, é nos vídeos, de modo especial os vídeos um pouco mais longos, a gente gravar, né, assim, assuntos de forma mais reflexiva, né? Vocês se lembram disso, né? Como a gente é da área da filosofia, a filosofia nos leva a um nível de reflexão mais profundo, né, sobre tudo o que acontece na nossa sociedade, sobre nossa vida e assim por diante. Então, a gente tem um pouco como esse objetivo. E hoje eu pretendo, então, tá? É bom que diga que hoje é sábado, dia 27 de janeiro, né? Já estamos caminhando para a finalização do mês de janeiro de 2024. Eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão, eu achei assim importantíssima essa reflexão, de uma forma bem profunda, né? Que provém de um historiador, tá? De um doutor, né, em filosofia. Filosofia não, história, tá? Doutor em história. Já estou aqui como a gente é da área, né, de filosofia, tudo parece que é filosofia. Mas ele é doutor em história. Miguel Stedley, tá? É Miguel Stedley, não João Stedley, tá? É outro Stedley. O título, o tema, né, aqui do assunto que ele escreveu, um artigo que ele escreveu, tem como título Neofascismo, como vivem os monstros, um panorama da extrema direita. Eu vou tentar até mostrar aqui para vocês, tá, pelo celular, não sei se vai aparecer devido à claridade, né? Mas o assunto que eu estou trazendo aqui para vocês é do Brasil de Fato, tá? Desse site aqui, o Brasil de Fato, tá? Como vivem os monstros, né? Olha só que coisa interessante, né, gente? E aqui logo embaixo está aí a grande figura aí, ó, né? Que tá tá? Eu até indico para vocês, tá? O Brasil de Fato, tá, gente? Para vocês acessarem também, lerem artigos e lerem notícias, porque é um canal, né, de esquerda. Então eu já vou de antemão dizer para vocês, não pretendo ler tudo, tá? Porque o assunto aqui é enorme, tá? Então o vídeo vai ficar muito comprido, não dá pra gente. Eu vou deixar na descrição, tá? E se vocês quiserem, de repente, gostarem, né, acharem interessante a reflexão que está aqui, acessem então o artigo completo, tá? Vou passar a leitura, tá? Peço que vocês me acompanhem, porque é muito interessante. Como vivem os monstros? Um panorama da extrema direita. Historiador analisa extremismo na América Latina e na Europa e alerta: a luta antifascista é internacional. Olha só. Quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais brasileiras em 2022, uma espécie de alívio coletivo tomou conta não apenas do Brasil, mas também da América Latina e até mesmo da Europa. Seu antecessor não havia causado apenas graves prejuízos internos, humanos e ambientais, como também havia enfraquecido drasticamente a articulação dos países do continente, enquanto confrontava-se com frequência com os países europeus diante das críticas à política oficial de desmatamento e ampliação do garimpo. Nos meses seguintes, Jair Bolsonaro seria condenado pela Justiça Eleitoral e transformado em inelegível, enquanto seus aliados mais próximos eram investigados pela Polícia Federal e por uma comissão do Congresso por tentativa de golpe de Estado, que é aquele lá do 8 de janeiro, né? Somada à derrota anterior de Donald Trump e seu semelhante ajuste de contas com as instituições estadunidenses, a onda neofascista que ascendera em todo o mundo parecia um curto pesadelo prestes a acabar. E então a Argentina elegeu Javier Milei. É simbólico que não apenas Jair Bolsonaro, mas também o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, estivesse lá, na posse do Milei. A ausência de qualquer um dos chefes de Estado dos países do G20 também é ilustrativa.
Milei nos recorda que a ameaça da extrema-direita continua vigente e que parte desta direita constitui uma espécie de internacional do mal, antiga pretensão e construção do ex-ideólogo de Trump, Steve Bannon. Evidentemente, não se trata de um problema latino-americano. Na França, Marine Le Pen, candidata do partido de extrema-direita Reunião Nacional, perdeu as eleições presidenciais para Emmanuel Macron. Entretanto, obteve 42% dos votos, o melhor resultado de um candidato de extrema-direita no país desde 1958. O partido de extrema-direita Irmãos da Itália não apenas sextuplicou sua votação e ocupou a maior parte das cadeiras do parlamento, como sua líder, Giorgia Meloni, alcançou o cargo de primeira-ministra. Na Polônia, o partido Lei e Justiça perdeu o governo, mas manteve a maioria das cadeiras do parlamento. Na Holanda, Geert Wilders, aqui é uma expressão que eu estou usando, tá? Um político anti-islâmico e anti-União Europeia venceu as eleições legislativas, conquistando 37 dos 150 assentos no parlamento holandês. Isso sem mencionarmos que a possibilidade de um retorno de Donald Trump à Casa Branca é uma ameaça real e provável. Como chegamos até aqui? Eis a pergunta. Em cada um desses países, em cada um destes episódios, nos perguntamos: como chegamos até aqui? Como isso foi possível? Essas perguntas são muito interessantes, né? Como chegamos até aqui, né? E como tudo isso foi possível, tá? E está sendo possível, né? Com a eleição de Milei e a ameaça da volta de Trump. E para nenhuma destas perguntas encontramos respostas simples. Ao contrário, nos encontramos diante de um fenômeno complexo e multifacetado, que exige uma análise aprofundada para compreender suas raízes, dinâmicas e impactos. Em suas múltiplas aparências, muito têm sido os rótulos para definir estes movimentos: conservadores, populistas, de direita, etc. Entretanto, o termo neofascista, parece apropriado, ou talvez o mais apropriado, quando consideramos que tanto suas encarnações modernas quanto o movimento original têm como núcleo dirigente o capital financeiro e uma classe média frustrada e raivosa como sua base social, mas é capaz de se infiltrar nos setores populares, graças às fragilidades da esquerda e das organizações populares. A ofensiva neoliberal. Como bem apontam Stefanie Hansen e Albert Schallenberg em um estudo para a Fundação Rosa Luxemburgo em 2018, a origem dos novos avanços da extrema-direita são resultados da ofensiva neoliberal que acentuou a desigualdade social, agravou a pobreza com políticas de austeridade e ideologicamente transformou inclusive o conceito de sociedade no melhor estilo de Margaret Thatcher, reduzindo a uma mera aglomeração de indivíduos. Essa questão do individualismo também é um assunto que eu pretendo trazer também aqui, para a gente debater, para a gente refletir, que faz parte desse mundo atual. A questão do individualismo é bem complicado mesmo. Por isso que o conceito de sociedade vai mudando. As políticas neoliberais debilitaram a esquerda porque empobreceram, enfraqueceram e isolaram suas bases sociais. Os trabalhadores e as trabalhadoras, ao mesmo tempo, promoveram uma ultrafinanciarização que não apenas tem produzido frequentes colapsos econômicos, como também promove uma acelerada destruição do meio ambiente e amplia as reduções de direitos trabalhistas, como mecanismo para compensar os prejuízos causados por sua própria irracionalidade. Neofascismo. Aqui nós tratamos do neoliberalismo, O neofascismo. Para sustentar uma sociedade que comporta apenas 1% de super ricos, gente,
Você vê, é um absurdo um negócio desse, né? 1% de super ricos. O capital financeiro necessita de políticas cada vez mais repressivas para manter políticas cada vez mais austeras. Portanto, o neofascismo não é um efeito colateral do neoliberalismo, mas sua fase seguinte, necessária para aprofundar e manter as políticas autoritárias na economia ou nos direitos. Né? Isso aqui é um ponto bem interessante, né? O neofascismo não é um efeito colateral do neoliberalismo, como muita gente acha, mas sua fase seguinte, necessária para aprofundar e manter as políticas autoritárias da economia ou nos direitos. Há outras semelhanças entre o velho e o novo fascismo. Ambos se movem por um culto à ação e à recusa à razão, elevada ao negacionismo sanitário ou climático, que nada mais é do que a negação a pensar ou refletir. Essa questão da negação à razão, né? Ou a recusa à razão. Está tudo em vista desse negacionismo que nós presenciamos, que nós assistimos com o Bolsonaro no poder. O lexo fascista é pobre e suas explicações para quaisquer situações são simples, justamente porque é preciso omitir, ignorar ou negar as contradições. Para impedir que estas contradições produzam um efeito desagregador, é necessário construir uma identidade acima destas contradições. O cidadão de bem, esse cidadão de bem entre aspas, né? O mais comum delas é, evidentemente, a identidade nacional, que oferece tanto a ideia de pertencimento ao povo, quanto o inimigo, todo aquele que não seja originário destas fronteiras, imigrantes ou países vizinhos. Entretanto, esta identidade pode ser também, no caso do bolsonarismo, o cidadão de bem, o que trabalha enquanto parasitas são assistidos por este mesmo Estado, o que tem o direito de defender suas ideias e propriedades mesmo que armado. É o cidadão de bem, né? Assim, do fascismo original, a extrema-direita contemporânea herda os discursos punitivistas e militaristas. E não à toa, em alguns casos, formam-se em torno deles milícias. Um conservadorismo social, o anti-intelectualismo, negacionismo e o combate à cultura letrada como elitista, o anticomunismo e anticorrupção. Se tudo isso que é falado aqui tiver semelhança, né, com o bolsonarismo, né, com o Bolsonaro, essa coisa toda, é mera coincidência, né? Vide os recentes discursos de Donald Trump na corrida eleitoral, prometendo punir todos os seus inimigos e erradicar os comunistas, os marxistas, os fascistas e os bandidos da esquerda radical que vivem como vermes dentro dos limites do nosso país, que mentem, roubam e trapaceiam nas eleições. Abre aspas e fecha aspas, que é uma fala do Donald Trump. Os fortes sobrevivem, merecem nossa atenção também, as novas características que a extrema-direita apresenta. O velho fascismo contemporâneo das crises econômicas das décadas de 1920 e 1930, desprezava o liberalismo. O novo fascismo o idolatra. Diante das crises políticas, econômicas e sociais agravadas da última década, o neofascista se nega a perceber que a origem destas crises está na própria lógica parasitária e especulativa do capital financeiro. Ao contrário, seu ideário acredita ser natural que só os fortes sobrevivam. Aqui emerge a figura do empreendedor, o self-made man, né? Aquele que é capaz de sobreviver sozinho ou de construir sua própria riqueza. Uma propaganda sofisticada para maquiar o trabalhador sem vínculos empregatícios estáveis, sem direitos e submetido a jornadas infinitas de trabalho. Essa parte aqui é muito interessante, né, gente? Essa figura do empreendedor, o empreendedorismo, que é o que vocês mais veem aí nas redes sociais, né? É o que é mais, até como propaganda, essa coisa toda. É passada muito essa ideia, né, da pessoa individual, que na sua luta, que tudo ela vai conquistar
com a sua inteligência ou qualquer coisa, mas de forma isolada, ela, né? Cai tudo fora essa coisa de direitos trabalhistas, tá? Toda essa movimentação, por exemplo, até sindical, né, da organização social, não entra nessa linguagem. Tá? Então aqui tem sobre a indústria cultural, o fundamentalismo religioso, porque eu vou dar uma lida um pouquinho sobre a questão do fundamentalismo religioso, tá? E encerro por aqui porque o vídeo já está um pouco grande. Por fim, o conservadorismo moral, presente no fascismo original, agora é potencializado com duas dimensões. Primeiro, o fundamentalismo religioso. A ofensiva neoliberal na América Latina abriu caminho para a expansão de igrejas neopentecostais. Ao mesmo tempo, setores mais conservadores da Igreja Católica fortaleceram-se como alternativa a essa concorrência. Além de derrotar internamente setores progressistas da teologia da libertação, presente nos movimentos contestatórios dos anos 70 e 80. O fundamentalismo religioso incorpora o discurso empreendedor, olha só, através da teologia da prosperidade, mas também os discursos punitivistas e armamentistas, como política de aliança com estes setores. Coesiona sua unidade de definição do Estado como o inimigo a ser batido, assim como para os liberais e anticorrupção, uma vez que a laicidade do Estado é considerada como um obstáculo à sua ação. Tá? Bom, gente, tá aqui então, tá? O artigo é longo, tá? Eu aqui estou mais ou menos na metade, tá? Aqui vai falar sobre a nova direita, é muito interessante isso aqui também, né? Desafios da esquerda, tá? Tem umas questões bem interessantes aqui, tá? Enfrentar os monstros, né? Eu vou terminar por aqui, enfrentar os monstros, porque tem um pouco a ver com o título, né? Senão a gente fica assim muito assim sem sentido, né? Porque a gente acaba não contemplando o título. A luta antifascista deve ser, em primeiro lugar e como sempre, internacional. As alianças entre partidos, sindicatos, movimentos e todas as formas de organizações não podem se limitar às próprias fronteiras. Para barrar a ação dos blocos é necessário responder também em blocos. O nosso tempo tem nos legado desafios não só estruturais, mas globais. Não há saídas individuais para a catástrofe climática, por exemplo, ou para a tragédia migratória. Não há limites nacionais que sejam respeitados pelos aparelhos não institucionais do fascismo, como as Big Techs. Para enfrentar os monstros do fascismo, a esquerda precisa reencontrar-se consigo mesma. Diante de problemas estruturais contemporâneos, a catástrofe climática, a catástrofe migratória, os conflitos bélicos, a esquerda deve ter a ousadia de propor saídas igualmente estruturais. A moderação e a gerência das crises, como visto na Argentina, é insuficiente para produzir mudanças reais. Diante das distopias, a esquerda precisa novamente oferecer uma utopia que seja poderosamente mais atraente do que o charlatanismo dos Mileis e Bolsonaro. É preciso enfrentar a resignação com o universo paralelo dos 1% mais ricos com a recuperação dos ideais de igualdade, fraternidade e solidariedade. É preciso que essa utopia se materialize em uma cultura política, que se expresse na arte, na militância, na retomada dos trabalhos de base e de organização. E, para tanto, é necessário deixar as salas confortáveis para escutar, para conhecer a realidade, para refletir sobre ela e propor transformações. Bonita essa parte final aqui, né? Então, esse é o Miguel Henrique Stedley, doutor e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integra a coordenação do Instituto de Educação Josué de Castro, no Rio Grande do Sul. E é membro do FRONT, Instituto de Estudos Contemporâneos. Por hoje é só. Espero que tenha sido bem interessante essa reflexão. A meu ver foi, né, para mim, foi uma reflexão importantíssima. Penso que nós temos que prestar muita atenção, né, em tudo isso, por exemplo, que é dito aqui nesse artigo, por esse historiador, tá? E respeitável, né, uma pessoa que tem uma larga experiência, né, intelectual e assim por diante.
Até a próxima. Grande abraço.